Bem-vindos ao Conscientemente, canal dedicado à expansão de consciência e despertar espiritual, alinhando o equilíbrio entre ciência e espiritualidade. A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Neville Goddard. Sua fé é sua fortuna. Capítulo 13 – Impressões. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versículos 49 ao 54. Sua consciência, ou o seu eu sou, é o potencial infinito onde as suas impressões são feitas. As impressões são estados definidos impregnados no eu sou. Sua consciência, o eu sou, pode ser comparada a uma fita virgem, que, em seu estado virgem, é potencialmente limitada. Nesta fita você pode impressionar ou gravar uma mensagem de amor, ou uma declaração de ódio, uma sinfonia maravilhosa, ou um jazz discordante. Não importa qual seja a natureza da impressão, o eu sou, sem questionar, voluntariamente receberá e armazenará todas as suas impressões. O eu sou, a sua consciência, vem sido tratado pelo homem como referido em Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tênue e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das lamentações, e experimentou todo o seu sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes desviam o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as carregou com as nossas dores, e nós o julgamos como culpado, castigado e oprimido por Deus. Mas de fato, ele foi ferido por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas, fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Isaías 53, versículos 2 ao 7. Sua consciência incondicionada é impessoal, ela não faz distinção de pessoas. Sem questionar ou sem realizar esforço, ela expressa automaticamente cada impressão que nela é registrada. Ela não se opõe a qualquer impressão que é imposta sobre ela, e embora ela seja capaz de receber e expressar qualquer estado definido, ela sempre continua a ser uma fonte imaculada de potencial ilimitado. O eu sou é a base sobre a qual repousa o seu estado definido, ou sua concepção de si mesmo, mas ele não é definido por, e nem é dependente, desses estados definidos. Seu eu sou não se expande nem se contrai, nada se altera ou se adiciona a ele. Antes de qualquer estado já definido, ele existia. Quando todos os estados deixarem de ser, ele existirá. Todos os estados definidos ou concepções de si mesmo são expressões transitórias do seu ser eterno. Sentir ou ter uma impressão, neste caso, significa sentir algo interiormente. Todas as expressões são resultados de impressões. Apenas quando você declarar ser o que você deseja ser, você expressará tais desejos. Deixe que todos os desejos se tornem impressões de qualidades que existem, e não qualidades que existirão. Eu sou, sua consciência, é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora, o eu sou.
Não projete o seu pensamento no amanhã, pois as expressões de amanhã são determinadas pelas impressões de hoje. O agora é o tempo oportuno. O reino dos céus está próximo. Jesus, a salvação, disse: Eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Sua consciência é o Salvador que sempre está com você, mas, se você negar a Ele, Ele também negará a você. Você nega a Ele quando você diz que Ele um dia retornará, assim como hoje milhões de pessoas pregam que chegará o dia da salvação. Isto é o mesmo que dizer: nós não estamos salvos. Você deve parar de procurar pelo Salvador que está por vir e que retornará, e começar a afirmar que você já está salvo, e os sinais lhe seguirão de acordo com a sua reivindicação. Quando perguntaram à viúva: o que tens em casa? Ela respondeu de forma substancial. Sua resposta foi: algumas jarras de azeite. Algumas jarras de azeite podem se transformar em uma fonte de azeite, se contempladas da maneira correta em sua consciência. Ao declarar que eu terei jarras de azeite, alegria, é o mesmo que confessar que eu não a tenho. Essas impressões de escassez produzem escassez. Deus, a sua consciência, não faz distinção de pessoas. Ele é totalmente impessoal. Deus, esta sabedoria de toda a existência, recebe impressões, qualidades e atributos que definem a sua atual consciência. Cada desejo seu existe por causa de uma necessidade sua. As suas necessidades, sejam elas reais ou não, serão automaticamente supridas quando elas forem aceitas com intensidade de propósito que seja suficiente para se definir um desejo. Sabendo que a sua consciência é Deus, você deve olhar para cada desejo como a palavra de Deus, que é o mesmo que lhe dizer: Deixai-vos, pois, o homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois, em que ele mesmo pode se confiar. Isaías 2, versículo 22. Nós sempre somos aquilo que está definido em nossa consciência. Nunca diga: eu serei isto ou aquilo. De agora em diante deixe que todas as suas afirmações sejam: eu sou o que sou. Antes de pedir, já fomos atendidos. A solução para qualquer problema está associada ao seu desejo óbvio. Cada problema automaticamente produz um desejo como solução. O homem foi educado na crença de que seus desejos são as coisas contra as quais ele deve lutar. Em sua ignorância, ele nega o seu Salvador, que está constantemente batendo à porta da sua consciência e pedindo para entrar. Eu sou a porta. Por acaso o teu desejo não te salvaria do seu problema se ele fosse realizado? Deixar o seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. Para ele entrar, você deve aceitá-lo. Se você está consciente de um desejo, este desejo é algo no qual você está ciente agora. O seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como se já fosse algo real. Deus chama as coisas que não são vistas, como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Alegando que eu sou algo que eu desejo, eu deixo o meu Salvador entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Cada desejo seu é uma batida do Salvador à sua porta. Esta batida qualquer homem consegue escutar. Porém um homem só abre a porta quando ele afirma: eu sou o que eu desejo ser. Assegure-se que você deixará o seu Salvador entrar. Deixe que aquilo que você deseja ser seja gravado em você, até que você fique impressionado com a presença do seu Salvador. Assim, então, você poderá proferir o grito de vitória: está consumado. Se esse conteúdo expandiu a sua consciência, curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem também está nesse caminho e se inscreva no Conscientemente. Gratidão por estar aqui.